Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna, sou professora de História e no momento estou cursando a disciplina de História, Abordagens Teórico-Metodológicas da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, e hoje estaremos conversando sobre a ideia de patrimônio histórico imaterial, um tema que é muito importante para compreendermos como os costumes, tradições e também saberes fazem parte da construção da identidade de um povo. Pois bem, para começarmos, gostaria então de explicar o que significa a palavra patrimônio. A palavra patrimônio está relacionada à ideia de herança, ou seja, algo que é transmitido de geração em geração. Sua origem, podemos dizer que vem do latim, que vem de pater, pai, ligado à ideia de transmissão familiar e coletiva ao longo do tempo, e mônio, que significa uma ação, ou seja, a ação de transmitir esses saberes por meio de gerações, herdar esses saberes também. E dentro da história, da arquitetura e também da cultura, o patrimônio ele pode ser dividido em duas categorias, sendo essa o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material ele é formado por construções, monumentos, igrejas, documentos, objetos e espaços físicos que possuem então uma importância histórica e cultural e que ali representam parte da identidade de um povo. Entre exemplos que podemos citar estão as igrejas históricas de São João del Rei, a, os cruzeiros, que são muito comuns em cemitérios de Minas Gerais, entre outros cemitérios também, mas que em Minas Gerais ganha esse repertório mostrando essa cultura religiosa no estado e as formações dos municípios em volta dessa cultura. E nós também temos a categoria de patrimônio imaterial, que é composto por saberes, tradições, festas, músicas, culinárias, celebrações e também modos de fazer o que fazem parte da memória coletiva de uma comunidade, sendo, por exemplo, as congadas, algumas músicas, algumas brincadeiras, como as cirandas, são declarados como patrimônio histórico e, de acordo com a Constituição Federal, importante sempre lembrarmos sobre ela, também chamada Constituição Cidadã, que noteia legalmente o nosso país, por meio dela, em 1988, passou-se a reconhecer oficialmente esses bens imateriais como parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro, valorizando práticas transmitidas entre diferentes gerações. Entre esses exemplos, podemos citar o samba de roda, a capoeira, o frevo, as festas populares e também alguns modos de produção artesanal, como o famoso queijo da canastra aqui em Minas Gerais. E é justamente sobre ele que iremos conversar agora. Pois bem, para compreendermos o queijo da canastra como parte do patrimônio cultural, precisamos primeiro entender um pouco da formação histórica da região da Serra da Canastra, localizada no sudoeste de Minas Gerais. Bem, durante o período colonial, vamos recapitular um pouco as aulas de história, o chamado Ciclo do Ouro em Minas Gerais recebeu milhares de pessoas em busca de riquezas minerais. Nesse contexto, a região da Canastra se tornou um espaço de circulação de tropeiros, fazendeiros, trabalhadores livres e também de pessoas escravizadas que buscavam ali refúgio longe das áreas mineradoras, sendo uma região como a cidade de Passos, Pratápolis, que hoje fazem parte da região, o desenvolvimento dos quilombos.
Os portugueses trouxeram consigo conhecimentos relacionados à produção dos queijos artesanais, especialmente técnicas vindas da região da Serra da Estrela, em Portugal. E, ao longo do tempo, essas técnicas foram adaptadas, caracterizadas ambientalmente e culturalmente na Serra da Canastra. E assim surgiu um modo tradicional de fazer o queijo, considerando hoje um importante patrimônio não apenas de Minas Gerais, mas um patrimônio brasileiro. Mais do que um alimento, o queijo da canastra representa um saber tradicional transmitido entre gerações de famílias produtoras da região, sendo principalmente ali nos municípios de São Roque, de Minas, Piuí, Medeiros, Tapiaí, Vargem Bonita, Delfinópolis e Babuí, que se destacam por essa produção artesanal, que então essas cidades elas formam o chamado circuito do queijo da canastra. E o queijo, ele tem toda uma técnica de produção. Diferente de outros queijos que são produzidos por meio do leite pasteurizado, ou seja, o leite que é fervido a determinada temperatura por determinado tempo para matar todas as bactérias, o leite da canastra é feito a partir do leite cru, ou seja, ele é retirado da vaca e logo colocado para a produção. Falha técnica, ou seja, o leite ele não passa por todo aquele processo e é reaproveitado então essas bactérias do próprio leite, bactérias que inclusive são benéficas porque auxiliam no trato intestinal, sendo uma excelente fonte de proteína. E após essa ordenha, então, o leite ele é filtrado e recebe o coalho, que é uma enzima que é responsável pela coagulação do leite e assim se formam-se as massinhas do queijo. Outro elemento fundamental é o chamado pingo, que, como eu mencionei, como o leite ele não passa pelo processo de pasteurização, ele tem uma cultura natural de bactérias que são utilizadas no queijo e por isso ajuda a dar nele um sabor característico único, aquele sabor ácido, um pouquinho mais azedo, ajuda a formar também aquela crosta amarelada típica do queijo canastra. E aproveitando para falando que eu já estou sobre essa crosta, o queijo tem outra técnica que ele passa pelo processo de maturação sobre tábuas de madeira, utilizando técnicas que foram transmitidas entre as gerações das famílias produtoras de queijo canastra. E o ambiente natural da Serra da Canastra também influencia diretamente no sabor do queijo. O solo da região, o clima, a baixa umidade do ar e o tipo de pastagem, que é o chamado capim-manteiga ou capim-gordura, elas influenciam na qualidade do leite e isso influencia na textura, na casca amarelada e no sabor forte do queijo. E por isso um queijo só pode ser considerado autenticamente canastra se ele é produzido na própria região da Serra da Canastra, seguindo esses modos tradicionais de fabricação e as influências ambientais. Tanto que em cidades em volta da canastra, mas que não fazem parte da serra, como Passos, São João Batista do Glória, Pratápolis, é possível ver queijos considerados tipo canastra, mas que não são considerados canastras, porque utilizam as mesmas técnicas, mas não são produzidos na serra. E deste modo, o queijo canastra ele representa não apenas um alimento típico mineiro, mas também uma memória, identidade e cultura e saberes que foram construídos ao longo dos séculos. Pois bem, pensar sobre ele é pensar em um patrimônio cultural do povo mineiro. E, bem, finalizamos a aula por aqui. Muito obrigada pela atenção e até mais.